Renan, eu vi umas entrevistas suas, você falando sobre o que você pretende fazer no atacado, né, a condição das rodovias, etc, etc. Mas eu queria saber o seguinte, daqui a 100 dias, você vai ser cobrado pela imprensa a respeito de pelo menos algumas ações ou uma ação específica no comando do Ministério. Daqui a 100 dias você quer ser cobrado pelo quê? Olha, Odilon, daqui a 100 dias eu já quero estar com o plano em ação para a recuperação das rodovias federais brasileiras. Por quê? A Confederação Nacional dos Transportes, ao longo dos últimos anos, vem apresentando a piora considerável da nossa malha rodoviária, o que atrapalha a economia, dificulta a vida das pessoas. Estrada ruim significa país com custo adicional para produzir e significa cidadão com a vida mais complicada. E, no momento, 66% das rodovias federais brasileiras estão com seu estado de conservação ruim ou péssimo. E nós esperamos, já nesses primeiros 100 dias, estar revertendo essa realidade com a ampliação dos investimentos e com um programa mais ágil, mais acelerado da recuperação da infraestrutura rodoviária nacional, o que vai certamente gerar emprego durante essa recuperação e também melhorar as condições competitivas do Brasil. Então, nos primeiros 100 dias, a missão é essa, é inverter essa lógica que vem piorando ano a ano as nossas estradas para voltar a melhorá-las. Você tem um relatório da Confederação na cabeça, mas você, enfim, nesse período que você acabou a eleição e tal, e assumiu o ministério, você deve ter percorrido alguns lugares do Brasil, visto a situação de estradas, enfim, algumas vezes até de carro. Qual é o lugar que, na sua cabeça, chamou mais atenção para você também, junto com a Confederação, formular esse diagnóstico? O lugar que você passou e chamou sua atenção? Olha, várias regiões do Brasil têm estradas com muitas dificuldades. O interior da Bahia, Maranhão, Piauí, o norte do país, o Pará especialmente, né? Minas, né, também. Amazônia brasileira, a área de expansão da agricultura, o Mato Grosso do Sul, de maneira que essas são as regiões onde nós estamos observando as estradas com mais dificuldades, mas também o estado de Pernambuco, a Paraíba, Sergipe, nosso vizinho. E o grande destaque nacional, Odilon, é que Alagoas tem as melhores rodovias do Brasil pela Confederação Nacional dos Transportes. Isso, para mim, é motivo de orgulho, sobretudo porque o destino me colocou na direção de assumir o Ministério dos Transportes por indicação do presidente Lula. E ter feito um bom trabalho em Alagoas, isso certamente nos credencia. Eu espero conseguir realizar um trabalho mais exitoso ainda no âmbito federal para ajudar o Brasil a crescer mais rápido, retomar o crescimento econômico com a geração de empregos, distribuir melhor a renda para as pessoas, inclusive entre as regiões, para a gente ver o nosso país voltar a melhorar a qualidade de vida do nosso povo, ver o povo brasileiro mais feliz. Uma situação que facilitou muito a sua vida no governo foi que você tinha muito dinheiro, tinha condições financeiras para poder executar o que você queria nas estradas. E 2023 não promete ter essa fartura, digamos assim, no governo Lula. Como é que você quer, ao mesmo tempo, melhorar as estradas e a falta de dinheiro? Qual vai ser a mágica que você vai usar? Aí em Alagoas nós não tínhamos muito dinheiro, não. Se você parar um pouquinho para se lembrar, quando eu assumi o governo, eu tinha um déficit orçamentário da ordem de 800 milhões para fechar as contas do ano. Mas nós fizemos um trabalho fiscal em Alagoas que foi referência nacional. É considerado o mais arrojado trabalho de equilíbrio das contas públicas do país. Isso ajudou a garantir o custeio da máquina pública e a financiar novos investimentos. De lá para cá, Alagoas, Odilon, que no passado não tinha dinheiro para nada, eu sempre falo isso, até para pintar uma escola era uma luta, chegou a cair telhado de escola na cabeça dos alunos no nosso estado, infelizmente no passado, mas inclusive recente, antes do nosso governo, mas hoje se transformou no estado que mais investe os seus próprios recursos no Brasil, com uma reengenharia fiscal, mais ou menos o que o Brasil precisará fazer no âmbito federal. E, aliás, o retorno do presidente Lula à presidência da República ocorreu exatamente porque o povo brasileiro tem na memória
que, enquanto ele foi presidente, melhorou o salário, o país investiu mais, construiu casa popular, tirou do papel obras importantes, garantiu transferência de renda para quem pouca renda tinha, de maneira que as pessoas se lembram de um governo bom. E é isso que nós vamos retomar agora, garantindo um trabalho fiscal equilibrado, que permita a retomada dos investimentos e que permita, com a retomada dos investimentos, a melhoria da infraestrutura do país, o que garante mais competitividade, o que barateia os nossos produtos, facilita as nossas exportações e a nossa competição internacional e ajuda a gerar emprego no Brasil e promove o dinamismo da economia. Eu acho que essa é a saída. É um pouco do que nós fizemos em Alagoas. Agora, óbvio que no Brasil o desafio é muito maior, porque o Brasil é um país muito mais complexo do que o estado de Alagoas, mas eu não tenho dúvida que o presidente Lula está preparado para enfrentar esse desafio e eu, à frente do Ministério dos Transportes, vou colaborar para a gente ver o nosso país melhorando, dando bons exemplos à humanidade, que sempre foi o que o Brasil fez. Você sente dos governadores, principalmente aqueles mais bolsonaristas, uma receptividade em relação ao tipo de ideia que você quer executar? Eu sinto, porque com a retomada dos investimentos, nós vamos ajudar a todos. Então, o governador não é contra a chegada de investimento no seu estado. Mesmo que ele seja a favor ou contra o presidente Lula, o governador quer o investimento. Ele é contra a estrada esburacada, ele é contra uma ferrovia paralisada. O Brasil hoje tem 14 mil obras paralisadas, ninguém defende obra paralisada. E nós vamos retomar as obras, agilizar os procedimentos, avançar na gestão pública. A PEC, que foi aprovada, já garante alguns recursos iniciais e eu estou muito animado. Eu sinto que dá para fazer mais do que foi feito ao longo dos últimos 4 anos e que nós vamos fazer. Com os investimentos chegando, facilitando o tráfego das pessoas, o escoamento da produção, eu não vejo nenhuma dificuldade e acho que todo mundo vai defender esse caminho. No caso, você vai ter que também ter o apoio do Arthur Lira. Vocês tiveram uma eleição muito dura aqui em Alagoas e, institucionalmente, você é obrigado a conversar com ele, a discutir com ele, enfim, situações para o Brasil. Qual é a estratégia que você montou para poder chegar ao Arthur Lira, sentar na mesa com ele e dizer assim, olha, o Alagoas está lá, Brasília é aqui, a gente está no mesmo barco e precisa tocar esse negócio? Olha, eu acho que qualquer executivo numa democracia, tanto o chefe do executivo, que é o presidente Lula, quanto qualquer executivo que faça parte do governo, numa democracia, como eu disse, precisa dialogar com o parlamento, dialogar com o poder judiciário, dialogar com a sociedade. Nós temos que deixar os problemas políticos para a paróquia, para o nosso Estado. Aí, talvez até sejamos obrigados a nos dividir em determinados momentos. Mas, nacionalmente, o esforço deve ser no sentido contrário, deve ser de ajudar o Brasil a voltar a crescer. É isso que as pessoas querem, é isso que as pessoas esperam de nós, é por isso que o presidente Lula foi eleito e é para isso que eu vou trabalhar. Então, vou dialogar com todos, inclusive com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Como é que você pretende ter a sua relação, e aí voltando à nossa paróquia, com o prefeito JHC? Da mesma maneira, dialogando para ajudar Maceió a avançar. Como governador, eu fiz isso. Como governador, eu tive a oportunidade de construir o viaduto da Polícia Rodoviária Federal, eu tive a oportunidade de construir o Hospital Metropolitano, o Hospital da Mulher, o Hospital da Criança, 7 UPAs. Como governador, eu fiz o eixo do quartel, eu tive a oportunidade de fazer o programa Vida Nova nas Grotas, o cartão CRIA, o cartão Escola 10, mais de 40 escolas em tempo integral na capital, de maneira a reduzir drasticamente a violência de Maceió, o que promoveu o crescimento do turismo sem precedentes na nossa história. Maceió saiu das páginas policiais do Brasil como capital mais violenta do país durante o meu governo, de maneira que, como ministro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ajudar a capital. Nós temos vários investimentos importantes, dar sequência à obra do viaduto da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, estudando a possibilidade da duplicação da BR-316, ali do Benedito Bentes, passando pelo viaduto da Federal,
até o Pilar, que é um grande gargalo, aquele acesso, a chegada e a saída de Maceió ali por Satuba, tem um trânsito grande, mas quem acompanhou as obras rodoviárias que nós fizemos na capital se lembra do acesso da Utinga-Leão, até o polo de Marechal Deodoro que nós fizemos, que é um anel viário para a capital. Também fiz uma outra rodovia muito importante que ligou o aeroporto ao Benedito Bentes e a Alça da Flamenguinha, garantindo uma estrada em pista dupla que ligou Rio Largo ao Benedito Bentes, a Alça da Flamenguinha, que foi também uma obra muito importante para a capital, de maneira que, como ministro dos transportes, eu vou trabalhar por todos e, obviamente, vou trabalhar pela nossa capital, por Maceió, que crescendo, ajuda todo o Estado a avançar, aliás, como fiz quando fui governador. Só para poder encerrar, Renan, você tem um grande desafio também, que é dar algum tipo de resposta a respeito daquela região da cidade de Maceió que enfrenta aquele problema do afundamento causado pela Braskem. Como ministro dos Transportes, você tem uma ideia do que pode ser feito naquela região, ou pode ser feito até mesmo em Maceió para tentar reverter essa situação? Olha, como ministro dos Transportes, eu vou participar de todas as discussões no âmbito federal. O problema do afundamento nos bairros ele é mais vinculado ao Ministério de Minas e Energia, que é quem autoriza a mineração no Brasil e quem regula atividades como a Braskem e outras atividades. Mas tem vários assuntos que são correlatos. Por exemplo, a Avenida Fernandes Lima, em Alagoas, talvez nem todo mundo saiba, mas ela é uma BR. A sua manutenção cabe ao governo federal. Aliás, quando o Maurício Quintela foi ministro, eu dialoguei com ele e ele recuperou 100% da Fernandes Lima. Por isso que o asfalto dela é bom. Eu fiz essa reivindicação, o Maurício atendeu, para beneficiar a capital. E aquela via ela é fundamental para a solução do problema dos bairros, inclusive para o problema rodoviário. E eu estarei pronto para dialogar, para conversar, para construir saídas alternativas para esse problema do afundamento dos bairros na capital, inclusive construir condições para assentar pessoas, com o deslocamento daquelas pessoas daqueles bairros. O aluguel em Maceió cresceu, está difícil encontrar habitação. Isso foi somado à paralisação das obras do Minha Casa Minha Vida, que entregou muito poucas moradias ao longo dos últimos tempos. Nós precisamos intensificar isso na capital e no interior. O MDB estará também à frente do Ministério das Cidades, que é o ministério que vai tocar o Minha Casa Minha Vida no Brasil, e eu espero poder colaborar com isso, ajudar Maceió, ajudar Alagoas, estar próximo dos gestores municipais, dos prefeitos, fazendo aquilo que eu sempre fiz como gestor, conversando com todo mundo e encontrando saídas factíveis, de verdade. Eu não gosto de conversa mole, eu gosto de encarar o problema de frente e encontrar uma solução. Renan, muito grato, boa sorte aí na missão que você recebeu e até a próxima.